nosso ano começa aqui no Painel Eletrônico, nosso primeiro programa foi ontem e hoje, terça-feira, a jornalista e consultora legislativa da Câmara dos Deputados, Beth Veloso, já retorna conosco para falar sobre comunicação, internet e tecnologia. E hoje a nossa conversa é sobre a agenda de diversos setores para a comunicação e o futuro da internet. Não é isso, Beth? Bom dia, seja bem-vinda novamente. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos os ouvintes. É uma alegria estar de novo aqui na rádio. 2023 é um ano que promete, né? Um ano de mudanças, é sempre um ano muito bom. E quando a gente fala de comunicação, a gente fala de mudanças. Na verdade, Márcio, a agenda de 2023, ela pode ser dividida em várias agendas, né? Então não é a agenda. Eu queria falar, então, primeiro da agenda mais urgente. O que eu colocaria no topo dessa agenda? Conectividade é uma palavra-chave. Infraestrutura de 5G, que a gente vem falando no ano passado com o edital. Fibra ótica, uma velocidade cada vez maior da internet, sobretudo da banda larga fixa, que já aumentou 4 vezes nos últimos 4 anos, precisa continuar a avançar. A agenda inevitável. A regulação das fake news para obrigar as plataformas, Márcio, a reduzir o nível de toxicidade. O que é isso? Uma internet que traz conteúdo que é nocivo para a democracia, para as pessoas, para a infância, para as questões raciais, de gênero, enfim, por meio da inteligência artificial. O que a gente propõe? A troca da chave. A gente vai usar o que hoje prejudica para, de fato, por causa da política de engajamento, para banir esse tipo de conduta da mentira consentida, né, pelas próprias plataformas. A agenda neoliberal. A superação da crise, ou seja, mais aplicativos, mais inovação, mais economia, mais dados, mais liberdade para as operadoras, para promover o que a gente espera que seja essa democratização digital. Mas agora, e o governo, ele tem uma agenda própria também? Pois é, isso é uma coisa interessante, porque está explícita também a agenda do governo, né? Conforme o relatório final do Gabinete de Transição. Rever a distribuição da verba publicitária da SECOM, Secretaria de Comunicação, lançar editais para comunicação, radiocomunicação, radiodifusão comunitária e educativa. Isso é muito importante para um país tão espraiado como o Brasil, né? Ampliar o acesso à população de baixa renda ainda para a internet, para a banda larga móvel, não para a gente não ficar só no WhatsApp, Facebook, Instagram, esses aplicativos que são de uma empresa que está fora do Brasil, né? Ampliar, digo fora do Brasil, a sua sede, a sua ideologia, a sua lógica comercial fora do eixo do que é genuinamente nacional. Ampliar o acesso da população, como eu falei, criar, inverter, estancar um pouquinho, isso é o que o governo pretende fazer, é inverter o processo de desestatização de algumas empresas, como a empresa dos Correios. Tem um projeto que está no Senado, provavelmente esse projeto vai ser deixado de lado por agora, né? A fortalecer a Empresa Brasil de Comunicação, a comunicação pública que está na Constituição. O SERPRO, que é a empresa de processamento de dados pública, também vai sair do eixo da privatização, e a Dataprev, que cuida também da Previdência Social, né? E, além disso, claro, sempre o assunto da regulação das plataformas digitais, tanto que o governo já criou a Secretaria de Políticas Digitais, que está ligada ao Ministério da Justiça e tem como foco principal o combate às fake news. Sim. Bom, dentro disso, dentro dessa esfera governamental, a Anatel também deve ter uma listinha própria, não é, Beth? Pois é, a Anatel sempre esteve muito ligada à infraestrutura, telecomunicações, sempre uma proximidade muito maior com as teles, que não são as plataformas digitais. Existe uma certa competição aí nesse mercado, e agora a Anatel está querendo também vir trazer luz a esse debate também da comunicação desse ecossistema digital. Por isso estaria na agenda da Anatel compartilhamento de postes, isso entre distribuidoras de energia e empresas de telecomunicações, justamente para a gente poder fazer a democratização
da banda larga no Brasil. Vale lembrar que a gente tem mais de 33 milhões de pessoas no Brasil, esses dados são relativos, mas sem acesso à internet em banda larga. Também a gente tem o compartilhamento do espectro de frequência, que é um bem escasso e tem muita gente que pega o espectro e não utiliza. A Anatel quer acabar com isso. Segundo o presidente Carlos Baigorre, numa entrevista para o site Jota, a Anatel quer ser a polícia da internet. O que isso quer dizer? Uma atuação de combate à pirataria e dos crimes cometidos na rede. E isso inclui também o ataque à democracia que a gente viu recentemente. Bom, e por falar nisso, Beth, também eu acho que a justiça, né, vai ter um papel bastante prioritário nisso, nessa questão dos ataques à democracia, que foram orquestrados, né, pelas redes sociais também, e também no combate à fake news, não é? Exatamente. A gente tem um projeto na Câmara, que é o PL 2630 de 2020, e ele é apenas um exemplo. Esse assunto tem sido tratado, Márcio, de uma maneira muito mais protagonista pelo TSE, foi até agora, e pelo Supremo Tribunal Federal, com o inquérito das fake news, uma série de coisas. Então, a gente realmente precisa ver se o Congresso Nacional quer ter, novamente, uma participação mais ativa. Esse projeto está no Senado, é uma das propostas, mas ele prevê uma série de medidas que estão aí muito, que os países avançados, sobretudo na Europa, né, estão bem à frente do Brasil. Sim. Bom, Beth, você falou, né, de pontos em que o Estado deve participar, deve atuar. Agora, o que não deve entrar na tutela do Estado? Pois é, essa briga que eu comentei, Márcio, entre as empresas de telecomunicações, né, e as plataformas digitais. A gente está falando do Google, Facebook, né, a empresa Meta, a Amazon. Essas empresas, elas utilizam a infraestrutura de conectividade das operadoras de telecomunicações que querem cobrar. E essa é uma discussão antiga, enfim, é um pleito antigo das operadoras que querem cobrar, então, das empresas por esse direito de passagem, tanto pelo uso dos aplicativos, do conteúdo e a própria implantação da rede 5G. A Anatel diz que não vai se colocar nessa briga, provavelmente o governo também não, porque a internet, a gente sabe, é sobretudo um negócio da iniciativa privada, ou seja, são empresas privadas que desempenham cada vez mais uma função pública da comunicação, a gente sabe disso. Baigorre falou exatamente isso. A agenda da Anatel vai incluir inteligência artificial, a regulação que eu falei aqui várias vezes, né? As plataformas digitais entrarem como empresas de mídia digital, uma pressão cada vez maior para que elas assumam uma palavra-chave, responsabilidade, né? Nesse sentido, elas teriam muito mais obrigações. Remunerar o conteúdo jornalístico, que na verdade é um grande impulsionador, né, do engajamento que essas plataformas usam para ganhar mais dinheiro, faturar muito mais. Um relatório de transparência do uso de dados. A gente tem a LGPD, a gente tem a Agência Nacional de Proteção de Dados, que precisa ser aparelhada, precisa começar a agir, a punir, a autuar, a fiscalizar. A responsabilidade editorial sobre o conteúdo publicado, que o Marco Civil da internet acaba sendo bastante condescendente com isso, e está nessa agenda que a gente está colocando. A gente está falando, Márcio, da promoção da democracia, a defesa da cidadania. A gente está falando do marketplace, ou seja, esse grande mercado que é a internet, né, que os especialistas chamam de shopping center, a defesa dos interesses públicos, do combate à pirataria, os golpes financeiros, né, até uma agenda que tem que ser do parlamento, da Anatel, do próprio Estado, dos órgãos de defesa da concorrência, da sociedade, por exemplo, a coligação de defesa dos direitos da rede e outros grupos, para que a gente chame realmente a sociedade e o cidadão para entrar nesse ecossistema. Nesse sentido, a gente tem, inclusive, Márcio, a proposta, que a gente vai ver se vai realmente ser implementada ou não, de criação de uma comissão de cidadania digital. O que vem para somar, a gente já tem a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, mas a cidadania digital é tão central, né? Porque, na verdade, tudo passa pela tecnologia, concorrência, a infraestrutura para a inclusão digital e não para a exclusão, né? Não uma infraestrutura privatizada. E, nesse sentido, os algoritmos e o neuromarketing, porque a gente precisa trabalhar um pouquinho essas estratégias, né, Márcio? Sim. Da gente ter uma sociedade da atenção extremamente focalizada em processos viciantes para as pessoas.
Pois é, Beth, dentro disso, deixa eu retomar um tema que você falou agora há pouco. De que forma esse trabalho, essas propostas, essas discussões que estão sendo feitas podem contribuir para evitar que a gente viva de novo casos como o que aconteceu no dia 8 de janeiro, com a invasão das sedes dos três poderes? Exatamente. Os ataques de 8 de janeiro, Márcio, em que esses poderes da República foram saqueados, né, a gente fica, inclusive, que trabalha na casa, a gente fica absolutamente chocado e ferido de morte, né? Porque realmente a gente valida o tanto que a democracia é importante. Se não fosse a democracia, a gente não estava tendo essa conversa aqui. Aliás, as redes sociais nem existiriam, né? Exatamente. Como a gente vê em vários países em que elas de fato não existem. Então, as redes sociais, como você falou, na minha chegada, ela é central, ela é vital, ela é cêntrica. Inclusive, esses ataques já haviam sido, digamos assim, pré-anunciados, né? Já era, inclusive, enfim, um conto contado já, na verdade. Então, é hora da gente refletir, porque a internet é sim um cimento social. E a gente não pode ser marionete nem de ideologias, nem de plataformas, né? Nem de uma lógica de dominação do norte global contra, né, o sul, digamos, sul periférico e todas essas coisas que a gente acha que é uma teoria da conspiração. Mas, na verdade, quando a gente vê o que se materializa de verdade, quando as pessoas se articulam, se vinculam e agem de uma maneira desordenada ao arrepio de leis, né, e ao seu bel prazer, e sem que os poderes públicos estejam verdadeiramente presentes, então eu acabo fazendo aqui um discurso que parece meio assim, que liga exatamente, Márcio, a tecnologia ao que ela tem de mais importante, que é o social. A tecnologia é feita por nós, e é uma fala que eu repito sempre aqui, né? Portanto, eu acho que o Congresso, ele é muito protagonista nesse processo todo e vai ser ainda mais por um aspecto que eu vou falar que, na verdade, está acima de tudo, né? Ou seja, está pairando sobre tudo, mas eu coloquei no final do comentário, que é justamente, Márcio, o debate da reforma tributária. Se a gente não desonerar, e aí você fala, você está reproduzindo um discurso, né, das operadoras de telecomunicações. É fundamental, porque o Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. E como é que a gente pode, num país pobre, onde a gente tem uma barreira de renda, né, fazer uma política pública de inclusão digital, né, até mesmo de universalização de acesso, sobretudo a conectividade na Amazônia, que também está nessa agenda, se a gente não tirar essa carga tão pesada de impostos, sobretudo o ICMS, das telecomunicações no Brasil. Então é isso. Para finalizar, Márcio, sem bola de cristal ou nenhum chute colossal, é o ano da regulação das plataformas. Mas para isso, a gente precisa primeiro de infraestrutura, de conectividade, de discutir os contratos de concessão que vão vencer em 2025, de realmente permitir que os postes sejam usados pelas operadoras de telecomunicações. É uma lei, como inclusive a lei das antenas, que também foi uma grande vitória, né, do Parlamento, da Câmara no ano passado, se transformou na lei e resolver todo esse imbróglio. Se, pelo menos, a questão dos postes, né, alguma coisa da regulação e a reforma tributária, né, for levada a cabo, já está valendo, né, Márcio? Com certeza. Bom, então é um ano de muito trabalho, não é, Beth? Isso com certeza, né? Primeiro ano de legislatura, a gente está aqui a mil. Mas é realmente um ano de muitos desafios, grandes esperanças e tudo vai dar certo. Com certeza. Bom, por enquanto, então, eu agradeço a Beth Veloso, que mais uma vez esteve conosco aqui no quadro Papo de Futuro, falando sobre tecnologia e comunicação, inovações e os avanços da ciência nessa área. E você também pode enviar sua sugestão para o WhatsApp da Rádio Câmara, que é 61999789080, ou então para o e-mail papodefuturo@câmara.leg.br. Beth, então, mais uma vez, obrigado. A gente se fala na semana que vem. Até a próxima terça e uma excelente posse para esses novos deputados que assumam a bandeira da comunicação e da inclusão digital no Brasil.